Alô, vocês! Está no ar mais um Carnaval Pode. Hoje a nossa entrevistada é virginiana, é a mãe de Helena, ela é psicóloga, ela é atriz. Com todas essas qualidades, tem gente que deve estar aí, ó, viajando. Mas ela é uma personalidade do Carnaval há mais de 25 anos, Joyce. Então, maravilhosa. E assim, além de todo esse currículo que você já deu, ela também é doula e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, para mim, gente, ela é deusa. Ela é verdadeira herança ancestral africana. E assim, quando ela passa na avenida, Beth, ela não samba, não, ela flutua, parece uma pluma, uma coisa assim Personalidade inexplicável. única. O nosso time feminino recebe aqui com muito carinho. Quitéria Chagas, seja muito bem-vinda. Orgulho danado ter você aqui, viu? Prazer, gente. Nossa, E obrigada. assim, num papo só de mulheres Exato. hoje. Orgulho, Né? tantas Gente, mulheres Hoje poderosas. tricô. É a tricô. Clube de Luluzinha. Quer começar? Quitéria, realmente, assim, essa abertura foi porque eu, que assim, convivo, que já te conheço há muito tempo, fiquei super surpresa com esse teu currículo. Eu não imaginava que você era... Gente, doula, você participa do momento mais especial da mulher, que é o nascimento de um filho. É muito lindo. Eu sinto Conta. falta de atuar como doula, né? Eu atuei bastante tempo assim que a minha filha nasceu e ela começou na fase do desmame natural que partiu dela. E eu comecei a pensar, não, eu agora posso atuar como doula, porque eu me formei como doula na minha gestação, em busca do parto natural. E eu questionava, eu sempre fui uma questionadora social, né? Você já percebeu. Os médicos, porque eu queria fazer pelo plano, e na época, foi em 2015, não tinha muito esse avanço do parto humanizado, naturalizado. Tinha algumas personalidades que faziam, mas era um tabu ainda. E não tinha muita essa humanização. E os médicos falavam, não, você não vai conseguir, você não pode, vai sofrer, vai doer, etc e tal. Falei, gente, mas eu quero meu direito. Eu quero que seja natural, não tenho medo, trauma de parto, não tem nada disso. Que a minha mãe me teve natural, eu quero. E eu quero passar por essa fase que é do corpo feminino, eu quero sentir isso, eu quero saber o que é isso. Para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é completamente diferente de tudo que eu imaginei, de tudo que falam. Existe uma dor, mas é uma dor inerente ao ser humano. Nem todas as mulheres sentem dor. Eu já acompanhei parturiente que não sentiu dor nenhuma. Ela estava em Nárnia, né? Ela ficou 38 horas em trabalho de parto. Nossa. Você ficou quantas horas? Eu fiquei 4 horas. Então Foi até super rápido. razoável, Foi bem rápido. Deveria ter sido até mais rápido se meu marido quisesse ficar comigo. Ele só acompanhou em um momento que ele resolveu invadir o quarto, que eu estava no quarto, achando que ia fazer tudo sozinha, parei sozinha, aquela coisa, mulher empoderada. Não, sozinha? Sei tudo. Você Com a tava com a equipe, equipe tinha uma lá? equipe observando. Mas no parto humanizado, quando você tem consciência de todo o processo e principalmente dos artigos científicos de como funciona, como é e o que tem que ser feito e o que é desnecessário, e dizem que a culpa está no corpo da mulher. Aquele papo, o bebê enforcou, o cordão umbilical, a cabeça nasceu roxa, e tem que nascer roxa, vai nascer roxa por causa da pressão atmosférica. Tem toda uma situação que era tabu, que nós ouvimos das nossas avós, das nossas mães. Isso virou trauma social, principalmente no Brasil e países que não são do eixo europeu, e tem uma questão histórica, tem uma questão comercial em relação a isso. Aí, morando na Europa, eu comecei a entender, e quando eu entrei nessa imersão da história da obstetrícia e dos partos, que foi modificado pelo rei Luís XIV. Uma questão egóica. As mulheres, elas pariam, a humanidade nasceu assim, em casa. Antigamente era muito comum a mulher ter filho Os em homens casa nem sozinha. sabiam o que acontecia, parto. Tem homem até que, quando vê a mulher parindo, ele bloqueia, ele não quer mais ter relação sexual com a mulher, e gera um trauma. Então, cada um tem a sua questão. Porque não só mexe no psicológico da mulher, mas principalmente do parceiro. E na psicologia, como a minha formação, e eu fiz uma imersão muito na questão da psicologia perinatal, que também é um tabu na psicologia. Porque você vai pegar informações, conteúdos primitivos que vai acionar seus traumas de infância, sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Até para psicólogo isso também é forte. E isso também na faculdade não é dado. Aí eu fui pegar com outros professores. E
você tem um trabalho você vai para o inconsciente. Toda mulher que ela está gestando, ela aciona o inconsciente das pessoas. Tanto que, às vezes, você está amamentando, a pessoa fica te olhando, aí reclama. Nossa, botar peito para fora, você não pode amamentar aqui. Isso tudo é um reflexo de uma ignorância social e de um processo de trauma que a pessoa tem e ela como todas as outras deposita questões, na né? grávida. Cada um reage de acordo com a... Cada um reage, e reage, às vezes, de maneira agressiva. Sim. Quando a mulher está gestando, é um momento mais frágil Sim. e mais difícil, porque ela é bombardeada de informações. E cada um jogando seus traumas na pessoa. E se você não tiver consciência nesse processo, atrapalha. A mulher ela fica mais deprimida, pode aumentar a depressão pós-parto. Que é uma coisa muito comum também, né? Que é muito comum. Pós-parto. E é necessária um pouco. Então, na psicologia, o baby blues, que a gente, como é doula, a gente sabe que é um processo que, se a mulher, depois que pariu, ela tem que ficar prostrada, é normal. É natural do organismo os hormônios fazerem a gente ficar meio deprê. Porque imagina se a gente para e sai correndo para bater o cartão no trabalho. A gente abandona o bebê. Porque as mulheres, nós criamos a questão do empoderamento. Também tem uma questão hormonal muito grande, né? Tem uma questão hormonal. Os hormônios todos estão completamente em ebulição. desregulados. E já fazem isso para você se dedicar àquele ser que depende absolutamente da mulher. Sim. Só que as questões sociais fazem com que a gente reduza esse tempo da licença maternidade. No Brasil, é muito sacrificante, porque às vezes a mulher ela não está preparada, não está pronta e nem quer trabalhar. E ela não tem esse direito também de... Eu não quero, não estou bem, estou deprimida. A Helena nasceu lá, nasceu na Ela Itália. nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Eu optei porque, apesar de na Europa o parto natural ser muito validado e ser a preferência de todos os médicos, porque eu sabia que eu ia ficar inconsciente no processo e eu não ia pensar e falar em italiano. Porque quando aciona todos os hormônios no trabalho de parto, aciona hormônios alucinógenos. Então, as mulheres, elas geralmente ficam em transe e o comportamento, ele varia. Você ficou em transe? Eu fiquei em transe completamente. E tu lembra alguma coisa hoje eu que não tu falava? tinha, Ou te passaram o que você falava? Então, eu pedi para filmar e eu contratei uma equipe que eu imaginei, não, essa equipe não vai me estressar. Eu contratei a... Imaginou, ou seja, já te Gente, estressou. isso é real, isso é real, porque muito real. O estresse inibe o trabalho de parto e prolonga. Sim. Porque às vezes você tá ali querendo parir, aí tem uma enfermeira que você não conhece. Faz um comentário, né? O médico que vai fazer um toque, ansiedade, você é uma não questão gostou, não foi com a cara, o plantonista, isso é muito complicado. E isso interfere completamente no trabalho de parto. E nós, mulheres, somos completamente emocionais. E Por tá mais num momento muito racional... vulnerável, né? Total. E principalmente aquelas que se dizem muito racionais... São as que mais piram, eu acho. É uma máscara social... E na hora do parto vai acionar esse inconsciente e vai ter alguma questão e conta ali. Agora, o que você gritou lá na hora? Na hora eu não gritei. Eu fiquei em transe a ponto de pensar que eu falei e eu não falava. Não falava nada. Estava falando dentro de mim. É muito interessante. Não tinha força isso, né? para Exatamente falar. isso, E você dorme, o corpo ele faz com que a mulher ela descanse para poder entrar na outra contração. Aí eu apagava, dormia mesmo. O corpo fala, né? O corpo fala. E é um processo dos hormônios, porque, obviamente, o bebê também tem uma lógica. Para ele não causar danos à mulher, quem faz o parto, na verdade, é o bebê. É o bebê. Ele que sabe a hora de sair do corpo. Ele vai dilatando, a dilatação é para cada pedaço de músculo, cada pele ia se abrindo, a vagina também, aquela coisa toda. A questão de rasgar a mulher, geralmente, é um processo induzido pelos profissionais. Pelos médicos, que não deveria ser, e a mulher está ali, ela não sabe o que está acontecendo. Uma violência, não, hora, tem que fazer um parto aqui, tem que fazer um outro lá, vamos antecipar, vamos escorrer. E hoje já é uma violência obstétrica, que tem as leis, e quantas mulheres foram traumatizadas, partos nasceram assim. Sim. E o pior é você ter aquela mãe que falou para o filho a vida inteira, nossa, você me rasgou, você me destruiu, você me acabou. A criança já nasce e já cresce com trauma. Então, muito o nascimento,
é a fase mais importante para você tentar reduzir os traumas. Lógico, você não vai evitar 100%, porque os traumas também fazem parte do equilíbrio. Você tem que ter esse desequilíbrio emocional para você também criar resiliência, empoderamento. O processo de dor é inerente ao ser humano. E quanto mais na nossa civilização a gente evita sentir dor... eu tô com dor de cabeça, aí você toma um remedinho para tirar a dor de cabeça. Eu tô com cólica, eu tiro um remédio. Você não cria resistência para a dor. Aí, quando tem uma pancada da vida forte, você vai sucumbir rápido, você não está pronta. Falando de pancada da vida, você foi uma pessoa que levou algumas, né? Várias, né? E a Helena, eu acho que... Exatamente. A Helena, eu acho que ela sempre foi um combustível para você. Desde a geração, Desde a geração, Conta um pouquinho dessa sua relação com a tua filha. Nossa, minha filha, ela é um ser de luz completo, assim. Ela veio destinada até para o pós-pancadas, eu me energizar e o equilíbrio dela. Por incrível que pareça, ela é uma criança, mas ela tem um poder, um equilíbrio emocional que me impressiona. No parto, eu já senti um empoderamento, que eu me senti mulher realmente quando eu pari. Porque você sentir que você fez tudo sozinha, a equipe só me olhava, ninguém me tocava, nem toque de dilatação, porque isso também, é uma violência. Cientificamente, eles não concordam cientificamente. Alguns países podem até processar o médico. No Brasil, é um protocolo. Então, eu não queria entrar nesse protocolo porque eu sabia que isso ia inibir meu parto. Então, tudo que pudesse inibir... Tem mulheres que gostam, sentem prazer e parem assim, outras não. Mas eu não queria arriscar naquele momento. E aí eu fui... A minha filha, ela foi me fazendo descobrir um autoconhecimento durante a gestação, que esse processo o quão forte você é, né? De pausa. E essa fortaleza que veio nessa questão da decisão do parto, porque foi o momento mais difícil da minha vida, mas que eu senti a vida e a morte nas minhas mãos. Tipo assim, Deus deu o poder pra gente, mas as pessoas falam, Deus me deu o poder. Em nenhum momento você ficou assim, mas ali eu receosa com essa exercitei. decisão? Ficou temerosa, Não, na hora de parir, isso eu já tinha visto relato de partos de várias mulheres, elas sentem que quando o bebê está nascendo, já está na cabecinha coroado, ali, né, coroado, como chama, elas sempre relatam que elas sentem que estão morrendo. Só que essa morte, ao mesmo tempo, elas renascem e pegam uma força naquele momento que ninguém tem que pedir para você fazer força, é natural do organismo, como as necessidades fisiológicas, é normal. Até porque quando chega no ápice da dor, o nosso organismo ele meio que desliga, né? Ele dá uma resetada, né? Então... E aí foi a sensação de vitória, de completude. Nossa, eu realizei um sonho, eu sou capaz, nada para mim é impossível. O que parece impossível vai ser possível. Se eu passei por isso, então qualquer batalha eu enfrento. Não, e o elo que... Assim, tu vai criar de qualquer maneira com a tua filha, mas assim... Eu e você nesse momento, sabe? É um negócio tanto que não tem eu explicação. optei nesse período, foi 2014 que eu engravidei, 15 ela nasceu. E 2016 também, porque eu quis fazer a amamentação livre demanda até o tempo que ela quisesse. E eu ficava disponível em casa, ainda bem que eu podia. Eu queria passar por esse processo sem ter interferência social. Então, eu saí do carnaval, por opção. Foi em 2016 que eu fui lá. Para me dedicar a ela. Que eu fui lá... E aí entrou uma rainha de bateria nesse momento. Olha a história. Eu fui convidada em 2016 para entrar no lugar da Quitéria que tinha ganho o bebê. Gente, eu acho que vocês estão brincando comigo, né? Não dá, não tem condições. Quitéria, eu tremia mais que vara verde. Meu Deus. Tensão total. E até assim, para chegar na quadra, né? Imagina, porque ela tinha uma história construída. Aí chega uma pessoa, eu apresentava um programa na Band, ao vivo, aos domingos, e aí chegaram com um convite. Não, acho que vai ser interessante para você, porque você apresenta o programa, vai te aproximar do público. Só que eu cheguei na quadra, ninguém me conhecia. E a Quitéria já estava super consolidada lá, porque né? Quitéria é uma entidade dentro do Império Serrano, gente. Aquele espaço foi árduo. Em escola tradicional. E, menina, eu fiz 500 aulas. Carlinhos do Salgueiro me deu aula, a Lucinha me deu aula, todo mundo me deu aula. Eu falei, gente, eu preciso aprender a sambar, pelo menos isso aqui, né? Porque é muita responsabilidade. E realmente o Império, assim,
te É uma ama grande escola. absurdamente. Ai, que lindo. E é muito mais do que Obrigada. merecido, porque é uma história, é uma vida lá É, dentro, tem né? muita história. Essa de vida vai ser bastidores. coroada na Avenida esse ano. Esse ano, como rainha de Faz bateria, uma retrospectiva pra voltando. gente da tua história no carnaval, consegue? Então, eu comecei, pouca gente sabe, como passista da União da Ilha em 99. Através de um amigo do meu pai, que eu sempre quis entrar no samba. Meu pai tinha um comércio pequeno na época, que ele vendia materiais de lutas, artes marciais, e tinha uma academia também. E aí tinha um cliente dele, aí meu pai: minha filha quer tanto ir pro samba, mas nessa época, a visão que a gente tinha do samba, meu pai era nordestino, era muito complicado, tinha muitas questões de tumulto, preconceito, enfim, tinha medo, Objetivação receio. do corpo da mulher, também, ainda mais na aula de isso, passistas, né? E aí ele falou: não, mas é minha filha e tal, não vou levar. E fez o teste, eu fiz o teste lá na União da Ilha, passei, eu já era bailarina, já tinha formação de dança. Já tinha feito aula de samba com Carlinhos de Jesus, porque eu não sabia sambar. Aprendi com ele, de fato. Ah, não. Não, É tu sério. aprendeu Não, básico, não, mas não, é- não, não, Eu tinha não, 15 não. anos. Todo E o resto eu não você criou, aceito, não porque- aceito. Eu acho que você nasceu... Eu sambava com o pé só, samba de gringo. mentira É sério, isso. é Não. sério. Aquele sambinha que você ficava só com o pé e falava: Quero prova. cadê Eu a acredito coordenação? que ele tenha passado a base. Eu não tenho vídeo disso. Porque o teu samba é diferente de Gente, todo Eu o queria resto. aprender a técnica. É. E o Carlinhos, de Jesus, como professor, eu tive, cara, a honra de ter ele como professor. O mundo tem salvação, então eu ainda consigo, gente. Você não sabe sambar, não, Jorge? Claro que não. Mulher do samba não sabe sambar. Gente. Quitéria, aulas. Por favor, gente, se ela conseguiu e ela hoje é essa deusa que eu acho que ela, desde a outra encarnação, ela já fazia isso. E eu aprendi com ele que sempre teve o personagem de malandro raiz mesmo. Sim, maravilhoso. Ele tem toda a história da Vizinha Faladeira, enfim, ele participava de concursos na época que tinha muitos concursos de rivalidade, de disputa de escola de samba com passistas. Isso tinha premiações, era uma coisa muito importante. Eu aprendi essa questão do passo e principalmente do deslocamento na avenida, que hoje são poucos passistas que fazem. Porque como a ala de passistas ela ficou compacta e muito imprensada, o passista não tem a liberdade que o passista da Hoje não antiga no tem início mais. tinha. Que ele fazia abertura total na avenida. O passo do passista desde a década de 60, quando surgiu o passista, porque antes só vestia roupa longa e de linho. Então não tinha essa movimentação Era uma ampla. chiqueza, né, Era Nini? chiqueza, era terno, engomadinho de linho. Então, o sambista era aquele miudinho só no quadril, era uma E a coisa muito cabrochinha. intimista, cabrochinha, aquela coisa. A mulher tinha um corpo encurvado, aquela coisa realmente do quilombo, do samba de chão e do quilombo. Com o tempo, a questão social fez esse empoderamento feminino se reerguer. Mulheres pretas começaram a fazer aula de balé, como eu. Patrícia Costa, que foi bem antes de mim. Maravilhosa. Enfim, e outras. E teve grandes personalidades negras que introduziram a questão do balé clássico nas escolas de samba, que isso é importante. Então, esse corpo feminino foi modificando, a forma de sambar também foi modificando. O passista, na década de 60, foi uma junção do break norte-americano, 60 e 70, né? Break norte-americano, sapateado norte-americano, passista de frevo, tudo isso que a cultura preta criou que fez construir o passo do passista show que hoje nós temos. Obviamente, com a contemporaneidade foi entrando a questão do funk agora, pós-pandemia, aumentou muito. Aí tem a questão do TikTok, tem todas umas influências sociais, porque o nosso corpo fala e o passista, nada mais, nada menos, ele expressa Ele a história da responde. cultura brasileira. Ele responde. Obviamente que é importante a gente manter raízes, bases e essências, que é o que eu procuro também resgatar para essa geração, que não viu essa movimentação desse passista que fazia malabarismo com pandeiro, pirâmide humana, costura, riscado com costura, com tesoura, com corte, que são movimentos que eram os passistas da década de 70, 80 que faziam. E, geralmente, mais os homens, as mulheres acompanhavam, algumas conseguiam fazer na ousadia. Outras pegaram essas influências e jogaram para o corpo. E eu queria fazer esse pioneirismo, vamos dizer assim, de jogar isso no corpo da rainha de bateria. Então, eu fui aquela passista que, na ala de criou teu estilo, né? passistas, numa época que você quase não via mulheres pretas rainhas de bateria, pensei, eu tenho que sair dessa ala, porque eu quero conquistar lá o cargo de rainha. Você sempre foi assim, obstinada? Pensando bem...
Você eu tinha começou objetivos. dizendo, você começou dizendo que você sempre foi contestadora social. E a gente vê que você lê, você estuda muito até mesmo os seus movimentos, a história. Você Porque pra ela, sempre assim, foi assim. ela não se contenta em estar ali como uma figura decorativa, né? Você realmente Eu acho que pode mudar muito algo. conteúdo, Quando a pessoa me diz, você não pode fazer, eu pergunto para mim, por que eu não posso? Se eu não tentei, né? Tanto na questão do parto natural, aí através dessa luta militância através das informações e desse poder que a gente tem no samba de conhecer políticos, eu fui junto com as mulheres militantes do feminismo, uma das fundadoras da Associação de Doulas, que tem até hoje. Aí comecei a divulgar muito a questão da doula. Hoje, a humanização do parto, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É uma realidade hoje. Cresceu muito por causa dessa militância que a gente foi... E não digo que sou eu sozinha, mas potencializei, ajudei, porque no meio do samba a gente conhece muito político. E quem tem voz, né? E aí eu estava na Câmara, no dia lá na Alerj, na votação da Lei das Doulas. E a gente panfletando, entrando em cada porta de cada político e tal, e conseguimos isso, unanimidade, a votação, a aprovação da lei. Isso impulsionou essa questão da humanização do parto. Aí, na minha faculdade também, eu processei a faculdade para ter a amamentação livre demanda e receber as provas em casa. Que isso as pessoas não conseguem. Aí o coordenador falou, não, isso é impossível. Eu falei, mas por que é impossível? Se você é coordenador de psicologia e sabe que isso afeta psicologicamente o emocional da mulher, aí você está contra as próprias teorias, eu contestando o coordenador da faculdade. Eu processei a faculdade e ganhei a causa. Aí hoje Eu lembro disso. Qualquer mulher gestante, até virou uma lei, aumentou da lei de gestantes, pode questionar a faculdade e, com o advogado, ter esse ganho de causa. E eu sempre fui assim, eu acho. Você já pensou em fazer direito? Você já pensou em fazer direito? Eu acho que a gente teria aqui uma excelente advogada, não é? Quitéria, hoje e no você samba atua... também, né? Questionadora também. Hoje você atua como psicóloga? Hoje, não atuo. Não atuo porque eu, quando voltei para a Itália, depois infelizmente, do falecimento do meu marido... Graduou lá ou aqui? Não, eu graduei aqui no Brasil. Aí, em 2017, eu saí do Brasil para a Itália para morar definitivamente. Mantive o carnaval como rainha da escola. Em alguns momentos fui rainha de bateria, voltei, saí. Porque realmente rainha de bateria tem que ter uma dedicação muito grande de estar nos ensaios, frequentar. Apesar que o Império... Não, para mim, minha filha, foi uma vez não me só. exigia muito isso quando eu estava morando fora. Mas cansativo. eu fico assim, gente, eu tenho que estar... Aí eu sabia que a escola precisava também de pessoas para ajudar. E eu abri a mão, aquela coisa, mãezona do Império, aquele coração gigante. E pensava mais na agremiação do que em mim. Conciliando a minha filha, tendo consciência dos momentos que eu poderia. Alguns momentos eu falei que eu desisti do carnaval, porque realmente eu vi que estava complicado a questão financeira de você vir para cá se bancar, para ser rainha, desfilar. Eu via que o cinto ia apertar em algum momento, né? Não, e as pessoas têm esse imaginário, né, de que quem sai daqui do Brasil para ir morar na Europa, nos Estados Unidos, ou em qualquer que seja o lugar, vive uma vida de milionário, uma vida super fácil, né? E não foi assim flores, com você. E que é o paraíso, e que é perfeito. Não foi assim, a questão do choque cultural é muito grande. O que essa vivência lá na Itália te trouxe? Então, eu vivi em Milão, a Itália ela se divide entre norte e sul. Então, a região norte, ela discrimina a região abaixo, né? Então, Milão tem essa questão do blasé, o pessoal mais snob, elitista. Eu tinha, por uma questão social, para eu também não ter um embate social, porque eu também não vou fazer a militante louca que vou mudar a sociedade italiana. Eu também não sou esse exagero. E para não ter os confrontos, eu tinha que me comportar de uma forma diferente. Minha forma de vestir era diferente. E mesmo assim tinha questionamentos. Aí quando alguém vinha com a questão preconceituosa me questionando, eu também batia a altura. E nessa minha experiência lá, eu aprendi, também na psicologia me ajudou, a ver que o racista, ou a pessoa que é intolerante, ela é uma pessoa ignorante social. Então, eu não vi aquele tratamento ofensivo como fazer com que a pessoa se sinta superior a mim. Pelo contrário, eu reverti e falava, não, ignorante é você. É uma limitação sua, você tem que mudar seu pensamento. E eu falo mesmo, se tem alguma coisa estranha, eu vou falar.
Até com amigo. Às vezes eu vejo alguma ação de uma pessoa que eu vejo que, nossa, isso aí não está muito legal, isso é um ato racista, isso é uma discriminação, você não está agindo legal com aquela pessoa, repensa, olha a sua atitude, que às vezes é algo que é quase que inato, infelizmente, na cultura, porque nós crescemos muito, né? assim. Ou seja, né? aqui no Brasil você ficava lutando o tempo todo pela militância, uma mulher negra ocupar o espaço dela. Só que lá a imagem da mulher brasileira na Europa, infelizmente, está muito queimada. Os escândalos que acontecem. Aí eu sempre me preocupei no carnaval com essa questão de imagem. A gente já tem um problema muito sério da imagem do carnaval das escolas de samba, por um curso de época, pela a falta da desinformação histórica. Porque o carnaval brasileiro nunca foi festa do corpo da carne. Se nós vestíamos vestido longo, que nem porta-bandeira, todo mundo vestia o mesmo vestidinho de porta-bandeira longo, até o tornozelo, como é que é a festa do corpo da carne? Não faz lógica. Não faz sentido. Na década de 60, quando trouxeram os biquínis para o Brasil e pessoas brancas começaram a entrar no carnaval para poder abrir diverso, plural, ter o capital, etc. e tal, trouxeram os maiôs, começaram a desnudar a mulher preta do samba, venderam os cargos, né? As coroas, elas foram sacrificadas para poder trazer esse capital financeiro. Tem os prós e contras. Mais uma vez sacrificadas. Tem a parte positiva e tem a parte negativa, porque essas mulheres começaram a criar a mulata, que é um termo que não se deve falar, mas gente, é péssimo. tipo exportação. Mulata, tipo exportação. Criou nesse negócio. Péssimo isso. Criou nesse negócio porque, pensa, o movimento negro pegou o rancho carnavalesco português, aí criou o rancho carnavalesco preto, escola de samba, para se empoderar perante a sociedade e dizer, nós podemos. Todo mundo vestido de roupa de corte, linho, coisa nobre. E mesmo nas comunidades, eles construíam a costura, a vestimenta, que eu vi fotos do Império Serrano de vestidos de 1947, era de altíssimo luxo. Foi a comunidade negra que criou isso. Não foram os carnavalescos que entraram depois com as suas formações de belas artes. Também é outro equívoco histórico. É porque quem contou a nossa história do carnaval não fomos nós. Sim, contou do jeito que queria. Aí, quando você começa a ver registros históricos, eu estou estudando com a doutora Helena Teodoro, a gente está construindo um livro, reconstruindo essa história. Isso vai ajudar muito a dissipar esses equívocos, porque a nossa imagem ficou deturpada, isso reflete nas escolas de samba até hoje, na questão de patrocínio, até para podcast. Porque a empresa fala, não, mas carnaval é festa do pecado, do corpo, da carne, do diabo, não sei o quê. Isso tudo é um mito, uma construção social equivocada para depreciar a cultura preta, que automaticamente deprecia os investidores do carnaval, que são brancos, e até o nome deles no jornalismo mudou, porque eles eram ditos como investidores das comunidades, pequenos empresários ou pequenos comerciantes da região local. Aí, na década de 60, uma questão da ditadura também, começaram a depreciar. São patronos, bicheiros, não sei o quê. O termo, por que é diferente esse termo, né? É porque eles ajudavam a cultura preta. E foi criado pela Portela, né? O primeiro foi. Sim. Então, tem uma questão social que depreciou muito. E essa imagem dessa mulher foi muito danosa, porque se a sociedade era conservadora na época, você desnudar esta mulher no baile, e o baile de carnaval da elite na Zona Sul estava coberto. Então, depreciou a imagem da cultura negra Favelada, e do carnaval brasileiro. Exatamente. E enalteceu, os nobres, o pessoal da Zona Sul, que faz baile de carnaval, todo mundo vestido, chique, elegante. Aquilo dali é a festa do corpo da carne. E as mulheres pretas começaram de ser rainha, de ser desnudadas, até a desvalorização desse corpo, né? E até as passistas, até Aldione, esse pessoal da antiga que eram passistas, eu cheguei a pegar isso em teste. Era absurdo, porque a exigência, quando você ia fazer show, era sentar no colo do gringo, né? Eu peguei isso, gente. Eu achei aquilo me chocou tanto em teste, porque como eu entrei no carnaval... Mundial, né? A mulher era muito era um desvalorizada. processo, a exigência então, da passista show era isso. Então, essa imagem depreciativa, até hoje a gente tem resquícios disso, que é ruim. Tem que se contar a história, fazer uma reparação histórica. Quanto mais falar, historiadores pesquisarem e buscarem, para poder desmistificar isso da sociedade.
para poder também valorizar não só as mulheres do carnaval, as escolas de samba e o próprio carnaval em si. E são atos que acabam se tornando repetitivos ao longo do tempo, que a gente precisa... É cansativo, A né? gente precisa Se tirar. posicionar, Se né? posicionar. Gente, eu tô com 2 rainhas de bateria aqui, eu tô tão emocionada. Foi Não, mais você rápido já passar. foi, mas Eu fui você com medo, foi. assim, ó. Não, mas Você foi, mas foi, foi, você mas foi. foi. Eu acho, assim, de uma... Gente, primeiro que é muito cansativo. É muito gasto. É muita dedicação. muita dedicação, assim. Você realmente precisa se entregar 1000% para estar ali. É um amor absurdo. Eu tiro meu chapéu, porque realmente não é fácil. Foi um ano, assim, que eu fiquei... Se uma mulher gasta, imagine uma rainha de bateria. Uma rainha de né? bateria, porque a gente pensa que é só estar lá no dia da avenida. Não, são Passista, E até porque música, ela é uma... isso. Na verdade, é assim, e eu já vi uma entrevista da Quitéria falando que é um posto que hoje, né, é comercial, na maioria das escolas vezes, de sim. samba, mas que também poderia ser melhor aproveitado, até porque a rainha de bateria, ela tem o imaginário popular da mulher bonita, da Sim. mulher que samba, Ela virou influência empoderada. da escola de samba. Ela é influenciadora, ela é uma das principais, se não a principal Todo mundo tá na imagem de uma expectativa agremiação. de ver quem é a rainha, como é que vem a rainha. E Quitéria, outro dia, deu uma declaração muito pertinente, importante, que eu aplaudi em casa lendo. Né? Por que não aproveitar melhor esta imagem? Né? Geralmente, as escolas elas recebem esse valor do posto e a gente aqui tem que dizer que é verdade, a gente sabe que é. Ai, fui convidada. Não, gente, olha, pagou, está tudo certo, a escola precisa de dinheiro. Mas, assim, tem que ser uma via de mão dupla que não acontece. Essa imagem positiva de influencer, de campanhas publicitárias, ela não é aproveitada. E E deveria ser mais, geralmente, a sambista, a mulher preta, a rainha de bateria, ela só é lembrada naquele mês do carnaval e depois. Eu acho que você também vai muito na contramão disso, porque você tem furado essa bolha. Fala pra gente isso. Então, quando eu entrei como rainha de bateria do Império Serrano, eu já tinha feito as vinhetas de carnaval da Rede Globo quando eu era passista da União da Ilha. Aí eu fiz o teste, eu já estava na TV, porque eu fui passista da União da Ilha. Vi o cenário do carnaval que, para eu ser rainha de bateria, ou eu tinha que ser famosa, ou eu tinha que ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Então, qual era a estratégia? Ser famosa. Ser famosa. Mas eu já queria também, porque eu já tinha feito formação de dança e eu queria trabalhar na TV. Mas como trabalhar na TV numa época que não contratavam modelos pretas? Só colocavam, assim, atrizes negras para novela de escravizados como empregada doméstica. Inclusive, você fez um post essa semana. Fez uma tendência, né? Era sempre isso. Aí eu também queria ser atriz. Eu falei, nossa, eu quero muita coisa. Então vamos começar Vamos por falar de etapas. Dorinha daqui a pouco, tá? Aí eu vi um concurso de dança aberto ao público no SBT, passou na televisão. Olha, quem tiver interessado em participar para trabalhar, para ir para o SBT, para um concurso de dança do programa da Carla Pérez. A produção vai estar no Rio de Janeiro, no Teatro Scala, é só aparecer. Eu falei, é a minha chance. Eu fui. Só que eu fui para um programa de Carla Pérez. Na fila, tinham 3.000 pessoas no Rio de Janeiro. Todo mundo que dança no Rio de Janeiro estava ali. Todo mundo queria ser famoso. Todo mundo queria oportunidade. Era a chance. Aparecer na televisão. Não tinha emprego. Era só aparecer, ganhar o concurso de dança, R$1.000 para pagar o aluguel. Aquela coisa. O corre, né? Aquele corre da época. Que ninguém vê, tá? Que ninguém vê. Aí eu pensei, não, eu vou, só que eu era uma pessoa preta e o meu cabelo estava todo detonado, aquelas coisas que a gente na época aí que destrói, surgiu o coquinho. A minha mãe, vamos fazer aquele cabelo africano? Aí eu até pensei, pô, mãe, as pessoas vão me sacanear, porque era uma coisa que ninguém... Gente, foi uma não tinha essa sensação, ousadia. Tinha ninguém- ousadia, eu falei, tá bom, mas vamos fazer. É bom que eu vou passar de diferente, vai estar todo mundo pintando cabelo de loiro e tal, vai todo mundo de Carla Pérez. Estava todo mundo de Carla Pérez. Ai, Deus. Com a mesma roupa, assim, etc e tal. Foi um impacto. Quando eu entrei na rua... Você virou a sensação do ano com E aquele eu já coque. fui montada. Você acha que eu fui sem aparecer? Não. Eu apareci no Teatro Scala, num sol escaldante, com uma bota preta. Ah, não. Gente, Uma a gente bota tem que procurar preta. esses registros de produção. Produção. Tá. A minha Faz mãe... um anexo aqui na imagem, né? O meu pai estava quebrado, ela pegou um dinheirinho, a costureira, a gente morava na Praça da Cruz Vermelha, ela pegou um biquinizinho assim, fez um shortinho. Eu falei, mãe, vamos fazer um short, botar a franja, um short branco. Aí põe franja para dar movimento e um top cheio de paetê. Era o que tinha para hoje. Eu fui assim. No botão.
Eu na fila, assim, Já causou na fila. com coquinhos. E todo mundo me sacaneando. A fila parou. Me olhava e vinham na minha direção e botava Te o dedo. apontando. Que ridícula, que horrorosa, não sei o que falava. Porque na época não tinha coisa da lei do racismo, era bullying mesmo. Aí, E que a gente nem sabia que era bullying, né? É. E eu ali sustentando isso, também não falava com ninguém, ficava com a cara fechada, de boa. Eu falava, Aí eu ficava assim. E falei, que não tava entendendo, quem né? ri Tipo, por último ri melhor. Minha filha, quando eu entrei naquele Você palco... foi segura de si assim mesmo? Eu fui mesmo. As pessoas me ofenderam e eu tampei meus ouvidos por dentro, sabe? Eu congelei, sabe quando você apaga? E você faz assim... Eu fiquei ali parada. Resiliência. Levando a pancada. Eu falei, deixa eu bater. Aí eu entrei no palco, era assim, de 30 e 30, 40 e 40 mais ou menos. No Teatro Scala eles faziam um U para poder a produção ficar analisando. Eu fiquei que nem um rolo compressor. A música fez A, eu já estava na pose, a música fez A, eu não sabia que música ia tocar. Porque como era um concurso de dança e a 5, Carla 6, 7, 8. tocava todos os ritmos, forró, funk, axé, sertanejo, eles botavam todos os ritmos. Você tinha que criar coisa na hora. E eu fui pá, e a produção ficou me olhando, eu quero essa menina. Tiraram na hora. Gente, arrasou. E o pessoal começou, aí o pessoal, cara, ela passou, não sei o quê, pô, desculpa. coquinha. No dia Pegou... seguinte, tava todo mundo de coquinho Todo lá. mundo querendo. Todo mundo de Não, coque. se fosse época de Instagram, todo mundo adicionando. Sim, 1, 2, não, 3 todo e já. mundo tá de coque. Aí todo mundo me olhou diferente. Aí selecionaram 4 ônibus para gravar 2 programas do SBT lá da Carla Pérez. Aí nessa gravação eu fiquei lá no auditório, dançando tudo que tocava. Até no intervalo eu tava dançando. Eu falei, é a minha chance, eu tenho que aparecer, hoje, agora ou nunca. Era o último dia da minha vida, eu tava em êxtase. Gente! Só que essa louca, né? Aí a Carla Pérez, minha atenção da Carla Pérez, obviamente, ganhei o concurso de dança. E ela pegou o microfone e falou, gente, eu amei essa nega. Eu quero contratar ela pro meu programa. Uau! Olha, eu fiquei tão emocionada no dia. Eu fiquei congelada de outra maneira que eu falei, cara, eu tô realizando Deu meu certo, sonho, né? deu certo. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. E aquela emoção, eu falei, cara, eu consegui, eu vou trabalhar no programa de TV, era o que eu queria, que não sei o quê. Aí eu comecei a ser aquela função do samba, né? Porque tive um quadro até com cenário, com meu nome, As Gatas das Paradas Musicais. Eu era a única preta. Que tinha a imagem de uma mulher sensual, que na TV não tinha isso, só tinha a Valéria Valença na Globeleza, mas programa de auditório você não via. Aí tinha um quadro com o meu nome, Coquinho, dançando, sambando, a sensualidade. Coquinho virou tua Aí você teve marca. certeza, tipo assim, conseguiu colocar a mulher negra num espaço num que ela espaço. merece. Tem a questão que as pessoas criticam da objetificação do corpo, tem uma linha tênue, mas tem também que a gente não se amava, né? A gente não se via, então a gente não se desejava, a gente nem se sentia bela, a gente não via tinha também uma inspiração, uma beleza, uma referência, né? referência. Isso também afeta a mulher. E também essa questão da objetificação tem um limite, porque na África, a cultura negra, ela não é que tem um despudor, mas a gente não tem esse tabu com o corpo. O corpo, ele é sagrado. O corpo, ele tem uma importância. O corpo fala, ele tem uma razão, ele tem um intelecto, ele expressa a cultura. E as pessoas, quando falam da objetificação, é uma visão muito europeia, eurocentrada. Tanto que na África as pessoas elas estão mais desnudas E tá tudo pro bem. olhar Tudo bem, europeu, aquilo. Nossa, essa dança é pornográfica. E é cultural. Mas a Pornográfica gente também vive um momento bem complicado, né? Por exemplo, complexo. se você vê É a uma visão mulher, de mundo, uma mulher juízo de valor. bonita na rua e tá bem vestida e tá sensual, tá querendo se exibir. Aí se você vê uma gordinha hoje, tá com a mesma roupa, tá sensual... É ridícula. Não, é empoderada. Ou em dia, ridícula. a Você maioria tá no vai extremo. falar que tá empoderada, E que tem tá o no extremo. extremo. Hoje em dia a gente vive o extremo. Eu concordo na questão da luta contra a objetificação, no sentido quando você obriga, oprime e vende aquela imagem do corpo feminino, que é diferente. Que na época que eu entrei nas escolas de samba, existia o cartão postal que vendia a imagem do Brasil com bundas né? de E mulata. só a bunda, né? só a Com bunda. aquele Sempre a termo mulata, errado, que criaram para bunda. vender a imagem do carnaval e do Brasil com o corpo da mulher. E
o Fantástico tinha me chamado, eu fui uma mulher, a única preta do samba, assim, que eu era rainha na época. E como eu falava muito, os jornalistas diziam que eu falava demais, então me chamavam para poder falar. O jornalista gosta de entrevistar que fale muito. A gente adora que fale muito aqui. Para falar dessa questão do que eu achava, e eu era contra a questão do cartão postal, aí fizeram uma lei contra isso. Tanto que não tem mais cartão postal de imagens de passistas, sambistas, mulheres negras, né? Então, isso foi importante, porque aí é uma questão de desvalorização realmente desse corpo, né? Quitéria, hoje a gente vê muito mais negros trabalhando em TV, ocupando esses espaços todos. Você entende que é realmente uma forma de compensação ou você vê que é uma estratégia de marketing, é mais uma questão financeira? Gente, tem um mix, tem uma importância porque nós fomos excluídos realmente há décadas, né? Excluídos na escravização o acesso à informação, à cultura de escolas. Então, a gente tem um déficit, tanto que a questão da marginalização é muito... geograficamente, né? Tem uma propensão de serem pessoas negras, porque tem essa questão social que é muito ruim, tanto que a quantidade de presidiários são pessoas negras, infelizmente. Então, a gente tem uma questão cultural muito complicada. E, hoje em dia, depois da pandemia, né, viram também que ser negro dá like. Pois é, Então, tem uma questão de pesos e medidas, né? Comercialmente, está sendo válido para empresas manter a imagem da inclusão, não só dos negros, mas dos gêneros todos. E também tem leis, hoje tem regras. Tem as leis, tem as regras. É a cota, gata. É a cota, gata. Cuidado que isso vai cancelar, isso vai queimar a imagem da empresa, não sei o quê. Então, as pessoas estão mais cautelosas. Isso ajuda também um pouco da consciência social, evitar um pouco a questão do racismo e de ações racistas, que tem gente que às vezes faz de uma forma tão natural que não está percebendo que está fazendo errado. Gente, que é absurdo grave, isso, né? é gravíssimo. E não tem uma questão psíquica nisso. Exatamente. Né, pessoa porque está na cultura, está no berço de certas famílias. Sim. Que vão dizer, eu tenho até um amigo que é homossexual, eu tenho até um amigo que é preto. Aí meu tio, primo, mas avô. aí a pessoa solta, aquele neguinho fez aquela coisa, entendeu? Tem termos que são antigos, né? E que ferem, que a pessoa não que sente. magoam. Mas eu sempre falei. Eu sempre falei, eu ouvi isso desde criança. A gente tem que se reeducar. Até as pessoas pretas também. Sim. Porque existe também, na comunidade negra, o preconceito entre os próprios pretos. Sim. Que a gente tem que falar sobre isso, que eu já falei também em alguns momentos, que tem pessoas do movimento negro que discriminam o carnaval. Eu falei, gente, como é que pode? Se o carnaval veio do quilombo, a batucada veio do quilombo, o samba veio dessa batucada quilombola, e como é que você pode discriminar o carnaval, achar que o carnaval desvaloriza o corpo da mulher preta? Quem desvalorizou foi um marco histórico que eu contei. Se o carnaval... também cada vez que você vai se isolando é pior, né? O extremo é sempre nocivo, perigoso, né? Tudo que é extremo é nocivo. Então, tanto que o carnaval tem que ser diverso, plural, tem que ter pessoas brancas, tem que ter todos os gêneros, tem que ter tudo e vai ter. Isso faz parte da sociedade. Incluir de verdade. Eu acho que são as coisas mais inclusivas. Obviamente que a gente tem que manter algumas coisas da tradição para também não perder a essência, né? E privilegiar espaços de importância, de protagonismo, para ter uma quantidade maior de personalidades negras, que é importante, para essas pessoas também terem visibilidade, ter um poder aquisitivo melhor, ascenderem profissionalmente, né? Ter esse espaço, isso já está tendo essas... Acho que desde a pandemia um pouquinho. A gente está vendo essa mudança social graças aos movimentos sociais, os comentários na rede social. O cancelamento está nos favorecendo. Desculpa, eu tenho que falar sobre isso. Já que a gente sofreu tanto décadas que nós não podíamos ser rainha de bateria, né? Rápida. Eu acompanhei isso. Teve décadas que a gente não podia ser rainha de bateria, a gente não podia ser música, a gente não podia ser nada. Então, agora é a nossa vez, a gente merece. Hoje a gente tem aí... Muitas. Muitas. E talvez que você tenha inspirado e puxado, né? A gente tem que falar sobre isso. Porque você
é uma pessoa que E eu sempre vai falei pra lá, sobre isso, você vai... Ela é militante real, assim, Na verdade, né? a gente, Muito antes legal. a gente tinha Orkut, Facebook, agora tem o Instagram que tem um alcance muito grande, tem o TikTok. E você se expõe mesmo, você fala aquilo que você pensa sem ter medo das consequências, ou tem medo das consequências. A daquilo primeira que vez você que fala. eu falei, eu soltei o verbo aí foi forte, foi numa época que talvez eu teria até parado com o carnaval. E falaram que eu ia parar, inclusive. Mas não aconteceu isso. Eu fui acolhida pela Vila Isabel. E eu agradeço, assim, tenho uma gratidão enorme pela Vila, também pela família Guimarães, porque ali tudo faz parte, né? Quando eu saí do Império, por uma questão de mudança de gestão, o meu cargo sempre foi, a escola sempre pagava minha roupa e nunca me cobrou nada, nunca. Então, isso também já foi revolucionário na época. O Império Serrano sempre foi uma escola revolucionária de criar coisas diferenciadas, né? Na história do carnaval, destaque, fantasia, comissão de frente, enfim. E isso também foi um enfrentamento militante social do Império na época, com a presidente Neide, que ela tirou uma pessoa que financiava e colocou a mim, porque teve uma exigência da comunidade, da velha guarda. Na época, a tia Eulália ainda era viva, uma das pessoas que batia de frente contra isso. E era uma época que eles batiam de frente, assim, aberto. Não tinha a salinha em off, vamos falar aqui na cara. Então, eu acompanhei esse processo, porque é uma escola que veio de um movimento de militância do sindicato, primeiro sindicato do Brasil. Então, eu comecei a entender aquela logística, como é que funcionava. E eram muito questionadores, isso me ajudou a me manter e existir, né? Na escola há muitos anos. E eles lutavam por mim também nas eleições, quando os candidatos nas chapas, né? Tem que ter critério. Nossa, eles botavam no folder da chapa, se vocês votarem na chapa tal, a quitéria mantém como rede de bateria. Eu nunca vi isso, né, no carnaval. Então, isso tem uma importância nessa época. É muito Ô, Quitéria, interessante. Fala. são 25 anos já no carnaval. Fala pra gente um perrengue que você já passou. Nossa, inúmeros, gente. Alguns, né? Putz, na época das vacas magras, principalmente. Eu lembro que quando eu assumi o cargo de rainha da escola foi em 2004, a primeira vez, da Neide. Porque eles já queriam trocar e colocar a rainha da bateria, não podia, porque já tinham financiado e tal. Aí, vamos resgatar o cargo antigo de rainha da escola, que está desde o início do carnaval. Ela falou, mas minha filha, dessa vez a gente só vai conseguir pagar para você quando você for rainha de bateria, a roupa. Dessa vez você vai ter que se virar, vai ter que arrumar um figurino. Mas eu aceitei a chance porque era única. Eu falei, nossa, o cargo, de graça, né? E eu estava bombando na visibilidade do pós-vinheta de Carnaval da Globo. Eu fui essa pessoa negra, passista, sambista na época, que antes de ser rainha de bateria, que saía na cara, saía em revistas de grande... que ninguém saía. Então, eu falei, gente, isso abriu as portas, eu tenho que manter, isso é importante, não só para mim, mas para a história, né? Aí eu tentei arrumar, o pessoal da Globo, já conheci alguns estilistas, figurinistas, que eu fiz participação, eu falei, gente, ó, pô, me ajuda aí. Aí teve um artesão que foi o Sandro Moraes, que ele fazia acessórios, bijuterias, ele fez uma fantasia toda em arame. Eu me lembro disso que você... ela saiu cortada. Ele demorou meses para fazer aquilo, porque ele fez um biquíni com arame. Eu lembro todo um arame disso, que era torcido. com torcida. Ele pegava alicate, ele foi tudo artesanal. Porque se você não tem dinheiro, você tem uma pessoa e eu, em troca, isso divulgava o nome dele. Então, a gente fez uma troca, eu tava bombando também. Eu lembro super. E ele fez com amor, ele não vou fazer com carinho. Ele tinha uma loja também de bijuteria, enfim. Aí ele pegou, ele e a esposa dele, eles faziam isso, né? Aí ele pegou o material, aí a gente conseguiu o patrocínio de pedras da Legep, semi-preciosas, porque falava da aquarela brasileira, aí colocamos, a Legep fornecia alguma coisa. Aí tinha um banhozinho de ouro, que não era o ouro, mas tinha um banho. Eu falei, vou botar isso na mídia. Aí a gente fez, e a roupa ficou meio pesadinha. Nossa, isso foi... Te cortou toda? Porque a Legep tem essas relações, né? E... Não, essa daí não me cortou, não. Não me cortou, não. Mas acabou que não deu tempo para fazer a parte de cima do biquíni. Eu vou confessar, por isso que eu tava com o pé de fora, que eu não queria.
Mas vai assim, E do jeito que segurando tá. assim, segurando a onda. E foi os perrengues da minha vida. E nessa época, eu lembro que em 2004, eu estava bombando, sambei na quadra do Império, o palco tinha uma altura de 3 metros, eu caí do palco. Meu Deus. É isso que eu confundi. Voei, enrolei meu salto nos fios dos cantores. A sorte é que as pessoas que estavam bêbadas, que nessa época você Te amorteceram. ficava... Eles me carregavam, os bêbados. Ai, Gente de caiu. bêbado salvam vidas. Me salvaram. Foi numa madrugada. A gente pegava feijoada e até a noite. Às 6 horas da manhã eu já estava exausta. E eu sambava durante horas ali naquele negócio para segurar o cargo, né? Incansável, né, gata? Incansável. Peguei uma resistência física no negócio. E Se aí, o império é resistência, o que é quitéria? Aí tem essa coisa, a resistência do samba, escola. Tem essa história. E aí eu comecei a criar essa resistência, eles me seguraram, só que saiu no jornal, até no Globo na época, a Quitéria não vai desfilar porque quebrou a perna. E realmente, gente, eu lembro que a minha perna ela ficou flexionada, eu não consegui esticar. Porque teve afundamento muscular no músculo da coxa. Isso 2 semanas antes do carnaval, o meu desespero. Loucura. Mas eu falei, não, eu vou ter que resolver isso, vou ter que resolver. E meu pai, eu lembro que ele era atleta de karatê, ele, não, vamos lá no Fujita, que é um japonês quiroprata, que é um dos pioneiros aqui no centro da cidade, ele vai botar no lugar. O japonês olhou assim pra mim, aí ele apertava na dor, aquele japonês, tá doendo, né? 3 dias você vai voltar a andar. Com aquele olhinho puxado. Ele fez aquelas massagens, aqueles Miofascial. negócios, botou a acupuntura, não sei o quê, choque elétrico. Blá, blá, blá. A perna foi Zero. movendo e eu tava lá com salto 15, sambando, pipocando. Bebe água, olha. Bebe água, eu tô pedindo pra preocupada você se comigo, hidratar. obrigada, Olha que dá um beleza, carinho. tá vendo, gente? Agora vem A cá, gente quase seu não pai. fala. Desculpa. Quase não fala. Seu pai foi atleta de karatê. Você chegou a praticar alguma coisa? Eu cheguei que eu fiz karatê, porque ele tinha academia de lutas, né? Fiz karatê. Você briga full bem? contact. Se precisar. Mas eu tento não Não cai nessa, não é nem o melhor caminho. né? sair do sério. Olha só, não provoca quitéria. A resistência do samba, eu aprendi isso Não no é? Império, né? Gente, eu aprendi tanta coisa no Império. E como mulher também me ajudou a me construir, né? Porque as histórias dos imperianos, os bastidores... Quem é imperiano na sua família? Porque normalmente, né, por exemplo, na minha família, metade da minha família é mangueirense, a outra metade é portelense. Eu saí salgueirense, mas assim, porque eu tive uma senhora que cuidava de mim para minha mãe trabalhar e ela era muito salgueirense. Quando minha mãe saía para trabalhar, ela deixava o samba do Salgueiro tocando e eu, né, aquela coisa. Quem é o imperiano da família? Ou não tem imperiano? Então, Uma eles coisa viraram verde e imperiano branca, por causa de mim, né? Essas décadas. Não, conta essa história. A gente precisa saber. Eles viraram imperiano por causa de mim. E a minha relação com o Império surgiu dentro da gravação da vinheta de Carnaval da Rede Globo. Uau! Eu já achei uma escola atípica, eu já sabia da história, mas vieram 3 mulheres me abordarem, que foi a Luzia Lacerda, que era assessora de imprensa Maravilhosa. na época do Império, e 2 diretoras do Império. Elas vieram me abordar e falaram, nossa, você samba muito, você é diferente, o seu samba tem uma coisa que tem a ver com o pessoal do Império. E o pessoal do Império sempre me falou isso. Porque eles têm uma coisa diferenciada. É uma escola também atípica, até na construção, porque se você vê os grandes nomes que ficaram famosos do Império Serrano, eles não vieram da comunidade. E também não nasceram ali. Madureira, a Luísa Machado é capixaba, Dona Ivone Lara nasceu em Botafogo e era uma mulher muito sofisticada, letrada, que por amor foi para a Serrinha. O que mais? O Arlindo Cruz. Então, tem uma turma de nomes de peso. O próprio Beto Sem Braço era Vila Isabel. Foi trazido para o Império através do Aloysio Machado, enfim. Então, aí eu comecei a entender a história da escola, porque na época que eu entrei, as pessoas questionavam muito. Ah, mas você é sambista raiz? Gente, todo preto tem samba raiz. Todo preto tem uma essência dessa raiz do samba. Porque veio do quilombo, gente. E todo preto tem uma história do quilombo. Eu tenho uma ancestralidade. Gente, eu não quero acabar esse bate-papo, não. Não, tá bem. Então, é muito interessante porque eu comecei a me conhecer, a entender sobre a cultura preta, um processo de autoconhecimento também como mulher negra, porque eu não tinha esse entendimento. E o Império é uma escola de vida de samba e dá essa aula real. E eu procurei aprofundar, conhecer historiadores e também a ler sobre.
Ouvi muito, porque o conhecimento é ouvido pela o pessoal da velha guarda, né, ali. Quitéria, o que a gente pode esperar de você para 2025? Ai, gente, então, eu tenho o lançamento do minha autobiografia, que Falando em leitura, não é? é forte. Gente, tem muita coisa, assim, Né? pra você falar que ninguém sabe. Dá um spoiler. Tem os detalhes dessa questão do luto, da perda do meu marido, né, que faleceu de câncer fulminante, como é que foi meu processo de luto num país que não tem muita humanização. Tem esse processo todo e como eu surgi passista, me tornei uma personalidade do carnaval. Galguei O Coquinho espaço mudou de sua rainha. vida, né? O Coquinho mudou minha vida. Foi uma imagem de marketing até, inclusive, sem ter essa noção, Sem a ter coisa esse- foi surgindo. alcance, aham. E eu não tive nenhum planejamento, né? A minha vida, ela nunca é muito planejada. Tinha um objetivo, Eu sou mas uma não tinha um pessoa planejamento, né? É, Você tinha um objetivo. Mas eu nunca gostei muito de traçar muito planejamento, porque a vida, ela surpreende a gente. Então, as coisas iam aparecendo no meu caminho, eu ia aproveitando as oportunidades, sabendo aproveitar, me preocupando muito com essa questão da imagem da mulher do samba, na valorização também desse corpo, enfim. Então, eu comecei a usar vestidos, as passistas na época começaram a botar vestido que não botavam. Hoje em dia está todo mundo livre, faz o que quer, que é importante também, mas é uma época muito complicada para se entrar e para você ser mulher. Até hoje você ter poder de fala, porque hoje você vê essas mulheres dando entrevistas. Na minha época era raríssimo. A mulher não falava. Não mulher falava, não ela não tinha tinha esse... ela é uma passista, é uma mulher do corpo, Ela né? fala, na minha época... Como Como se se ela essa começou, época- ela É porque eu queimou na comecei largada, no outro já tem período, né? 25 Eu comecei anos, no já tem outro muita período. coisa. É, na minha época. Na minha Então, temos um livro. O que mais? E tem o livro, tem também a revista. Pois A é, fala um revista. pouquinho Gente, disso, a porque revista ela vem furando É essa uma conquista, uma bolha. vitória, um sonho que eu estou realizando. Eu acho que também é o sonho de toda mulher preta do samba ter essa visibilidade grande, esse valor, de fazer a capa de uma revista de grande proporção, como a revista Quem, que nunca teve uma mulher preta do samba rainha nessa capa. Foi uma luta importante que eu agradeço muito a Rosângela Mello, que é a minha empresária, agente da R. Mello Anjo da Produções, guarda. que foi pioneira também no carnaval nessa questão de captação de recursos, do marketing, essas coisas comerciais de escola de samba, linkar marcas com a escola. E a gente se uniu e isso está sendo muito importante, é um marco, assim. Creio que isso, com o tempo, vai abrir portas para as outras, porque eu também falo desses temas delicados na entrevista, de uma forma, assim, resumida, mas também para esse público que é fora do carnaval saber a importância de ter empresas privadas para ajudar essas mulheres, ter mais comerciais, elas terem mais espaços, porque está muito limitado as capas e as publicidades para algumas rainhas que já tem uma equipe, que já tem um financeiro, e as outras ficam escondidas ainda. Tem a visibilidade sem influência na rede social, mas essa questão da imagem comercial não é muito usada até pelas escolas de samba, que eu acho que poderia trazer mais lucro. Com Exatamente. certeza. Porque já que nós fomos construídas pelas escolas de samba, nós somos a garota propaganda de uma escola de samba. A rainha, ela é citada até antes do carnaval. E durante o ano inteiro. Sim. A rainha está fazendo a novela, a rainha está fazendo não sei o quê. Ela, como pessoa viva, ela gera uma publicidade para essa empresa escola de samba. Só que, obviamente, a empresa escola de samba ela está se desenvolvendo mais agora, nessa questão do carnaval. E aí eu falo isso na entrevista para resgatar esse valor, essa mulher do samba, e as pessoas nos verem com outros olhos e trazer esse capital para também a gente poder se sustentar financeiramente e ter essa troca, né? Que é um gasto muito E grande. durante o ano todo, né? Durante o ano todo. Quitéria, quem você gostaria de ver sentado aí nessa cadeira sendo entrevistado aqui por mim, pela Joyce? Gente, tanta gente do carnaval. Se falar um, vai... Saia tem gente justa, que vai né? ficar Não, mas triste. aqui Você não gosta de saia mim. justa. tem que escolher um, que a gente corre atrás. Vai, primeiro que veio à mente. Primeiro que vem à mente... Já pensou muito? gente. Não vale ser do Império. Ah, vale. Não, porque senão fica tendencioso. Uma pessoa que eu acho que tinha que falar mais sobre o assunto, que ninguém chama. A Helena Teodoro, eu sei que vocês vão chamar. Porque a doutora Helena Teodoro tem uma importância. Ela tem um peso histórico. A pessoa que mais sabe de história do carnaval, de samba e da cultura preta. Aquela ali é uma enciclopédia. Ela é uma a Bíblia. enciclopédia. A Bíblia.
E a Rosângela Mello, que nunca dá entrevista, gente. Olha só, a gente ainda não falou de Missão. marketing. O pioneirismo dela, como é que ela começou, onde ela começou. Não, Era a Rosângela pioneira, tem uma gente. trajetória incrível, né? Desde o comercial lá atrás. Empresária numa época que o machismo era pior, né? Porque eu cheguei no ano 2000, eu lembro que a presidente Neide já enfrentava. Ela, na época, era a Pouquíssimas única mulheres. presidente mulher. Exatamente. Na época. Então, Agora, do imagina. Império, vamos lá. Do Império. Gente, deixa ela escolher dois. Gente, o Império tem muita gente. Peraí, ó. Ó, Deixa eu lembrar. ela puxa a sardinha Vai. pro Tem lado muita dela. gente no Olha só. Império. Putz. Mas aí as pessoas que já estão na agremiação Vitinho, o pessoal, assim... Quem meu você mestre de quiser. Quem bateria. você pensar, vai. Vai meu mestre de bateria, mestre Que a Vitinho. proposta é a Pronto. gente falar de carnaval aqui o ano inteiro, né? O ano inteiro. Então, a gente A tem que ter ideia é muito essa. personagem aqui. Gente, tem muito personagem. Agora, olha só. Apesar que no Império tem a Dona Leda, que tem 90 anos, super Ai, gente, lúcida. que Tu já viu a Dona delícia. Leda? Ela é uma coisa, e samba. Eu falei, gente, 90 anos, a pele Perfeito. maravilhosa. Perfeito. Vamos falar sobre etarismo, né? 90 anos maravilhosos, a gente tem muito isso no samba. E como é que você vê essa questão da idade, né? Como é que é o envelhecer para você? Eu sei que você é uma pessoa super tranquila. Envelhecer, gente. O processo do envelhecimento vai acontecer para todo mundo. Eu sei que eu vou envelhecer, enfim. E tem que acontecer, né? Senão a Algo gente tem que para de existir. acontecer. Em algum momento, esse corpo que samba, ele vai se modificar, vai se deteriorando. Os saltos já não vão ser tão altos. Não ser tão vai. altos. E eu acho que a questão desse corpo, eu tenho uma relação de consciência disso, mas ficar velha é uma opção. Hoje em dia, com as tecnologias... Você se cuida muito? Eu me cuido bastante. Lógico, a melanina ajuda um pouco, né? Bastante. Retardar isso. Porém, os equipamentos avançados de estética, de laser principalmente, elas estão mantendo pessoas assim com 70, 60 anos diferente Super de bem. antigamente. Conta pra gente como é que está sendo esse cuidado, né? Tanto que você vê personalidades preparação famosas, toda lógico, tem que ter sua um pro capital carnaval. financeiro, porque o negócio não é É. barato. Mas a gente vê, assim, que o retardamento desse envelhecimento está sendo muito mais precoce, tanto que tem matérias sobre isso, os novos velhos, daqui a pouco o termo não vai nem usar mais. Não, e aí falam assim, pô, logo na minha época de ser velho, velho é assim, né? Já viram esse meme? E com a reposição hormonal, até É. que a sexualidade também das pessoas está tudo mudando. Sim. A mulher hoje de 40 anos. Gente, eu tô me adorando 40 com já, 50. tinha épocas que 30, 40 já era Já era velha. velha. Não, eu já tô era me adorando velha. com 50, Eu gente. tô me amando também. Eu tô me acho melhor agora do que a faço adolescência. 50, tô me achando o máximo. Eu acho Quero melhor do que a dizer adolescência. E eu fico sempre... Tô melhor do que com 20. E como é que tá sendo o critério essa preparação pro carnaval? Eu tô com uma equipe grande. Além da academia, que eu mudei de academia, depois que eu vim para o Brasil, eu tô fazendo na DNA, porque eu acho que o treino tá mais direcionado para essa questão de fortalecimento muscular. Aí faço fisioterapia também para manter a e o equilíbrio também, porque a gente tem sempre um lado que é mais frágil do que o outro. Essa questão de postura do corpo eu acho importante, porque nós somos atletas do samba, né? Ensaio de rua não é puxado, gente. Aliás, essa semana foi o primeiro Toda ensaio, terça, né? toda terça. Ali no asfalto grosso não é para qualquer um. E com salto, né? O Aliás, ortopedista fica Eu triste. tenho quando uma a gente- pergunta que durante o dia a gente colocou nos stories, né? Que a gente queria que que os nossos seguidores mandassem perguntas. E aí veio uma pergunta sobre o salto. De onde vem a coragem para dar tantos pulos de salto alto? Então, o resgate desse corpo do passista no início das escolas de samba, ali naquela década que surgiu os passistas, 60. Porque eu ficava tão encantada vendo aqueles homens fazendo passos diferenciados, que para mim era diferenciado, mas porque eu era uma telespectadora. Depois eu fui entendendo a história do samba e vi que aquilo era realmente a raiz do samba, o nascimento do passista. E eu queria jogar isso no corpo feminino e comecei a fazer. Na época eu aprendi a sambar com o Carlinhos de Jesus e ele também já fazia. E como eu aprendi a sambar com um homem, eu acabei tendo essa experiência desse corpo. Gente, eu tô com esperança agora. Porque Mas é pra mim, ela já difícil. tinha saído da barriga da mãe. E é difícil, porque realmente você tem uma questão de equilíbrio, porque eu fico na meia ponta, porque aí tem aquele corpo do balé, eu não uso o calcanhar.
A postura. Ô, Quitéria, dá um spoilerzinho pra gente. Cara, O que eu já você ia vai pedir, trazer? tava rezando pra você fazer isso. O que você vai trazer de novidade no carnaval pra gente? De novidade. Aí fala um pouquinho da Além das fantasia. coreografias com o mestre Vitinho, que vocês vão trazer Ele aqui. é brilhante, fantástico. Ele é brilhante, ele é fantástico. E a gente está fazendo coreografias diferentes, porque o Vitinho, ele também é meio coreógrafo, meio bailarino. Ele é um combo, né? Ele faz de Ele é um tudo. acontecimento. Ele é um Vitinho é acontecimento. É assim, a novidade. E é importante porque a gente está tendo muito entrosamento, nós já temos, a gente já tem uma conexão forte. Para quem não sabe, ele foi meu ritmista em 2013. Uau. No meu primeiro retorno, quando eu saí, a comunidade pediu, eu retornei, fizeram campanha. Então, ele estava nesse momento forte. Ele era muito novinho, apesar que eu via ele junto com o mestre Faísca na frente da bateria comigo em momentos da quadra, de ensaios. Ele era muito pequenininho e ficava me olhando assim. Eu via aquele olharzinho, eu lembro disso. E é muito interessante acompanhar essa evolução, as gerações, porque vários ritmistas eu vi muito pequenininho. E agora estão homens enormes e vendo legal, essa nova fase. E aí a gente está podendo fazer algo diferente, algo que eu já fazia no início, né? Essa questão do sincronismo, como rainha passista, né? Na frente da bateria, a gente introduziu isso em 2005 no Maracatu, com o Império Serrano, abria a bateria. Enfim, e depois esse sincronismo foi evoluindo e outras rainhas foram fazendo. E é muito importante, eu vejo isso e eu fico encantada com elas. E aí a gente vai poder resgatar essa história com uma movimentação diferente, né? E esse meu samba que as pessoas falam, nossa, você tem algo diferente. Que esse algo diferente a gente... Você flutua. A gente não... É do corpo, né? Da vivência também. E vai É do modificando. teu estilo, né? Você criou um estilo próprio. A minha fantasia está sendo feita pela Belinha, que também... Belinha Delfim, um beijo maravilhoso. Quero ela aqui. Ela é um gênio, gente. Ela é maravilhosa. Outra mulher completa, né? Impressionante. Porque ela é uma extraordinária sambista, passista, musa lá da Viradouro. Estilista, o ateliê dela é fantástico, ela entrega as roupas antes do tempo, ela Super responsável. Super super Você já responsável. introduziu Helena já no samba também? Ela foi na minha coroação e como ela dorme cedo por causa da escola, porque ela tem todas as regrinhas dela, eu também respeito para também não abusar. E então ela não é aquela criança que roda a madrugada, que vai para evento e ficar muito tempo. Mas ela gostou de ter ido, ela conheceu. Ela, mamãe, você é uma rainha. Aí ela fica encantada. Isso, né? Ela me fala, mamãe, você é Eu rainha. ia justamente Legal. perguntar isso, né? Porque você está falando do Vitinho, pequenininho, que acompanhava o pai. Né? E agora tem a Helena já crescendo Ela aí com 9 acompanha, ela anos, vê. começando a ser Você vê missão, Helena também como uma né? rainha de bateria, te substituindo? Eu não sei, assim, o que ela vai seguir. Eu também não fico assim, não sou aquela mãe que vai, vou influenciar, vou incentivar. Deixo ela muito livre, ela sabe, ela vê, observa. Ela não sei que profissão que ela vai seguir, ela gosta muito de ler. Ela devora livros, assim, muito rápido. É aquela criança que vai no shopping, mãe, quero ir na livraria. Eu falei, gente, a criança Que incrível. Aí eu fico tão feliz. Eu lamento dizer. Você vai ter que voltar. Não, eu acho que a gente tem que fazer mais uma Tem que fazer horinha. um Eu acho filme que, agora, olha, né? passou Um filme, muito rápido. Muito rápido. Vamos fazer isso quando ela Eu lançar acho. o livro, né? Eu Para ela acho. contar em primeira mão Já algumas tá convocada. E o coisas. livro tá bem grandinho, gente. Tá, a gente já está convocando, tá? Em primeira mão, lançou, vem aqui. Falo de vários temas, além do carnaval, a solidão da mulher preta, porque esse corpo de mulher preta do samba rainha é complexo para relacionamento. Falando em né? solidão, tá namorando, gata? Qualquer mulher empoderada. é forte, Aquela, né? Vamos tentar arrancar alguma coisa. Falando em solidão, tá namorando? Não. Olha, cara, gente. Cartas, por Não, favor, vocês podem gente. mandar pra Olha pra gente, cá, para os pro pretendentes, parceiro. para que tá. Não tô. Gente, agora você me lembrou isso. Podem E a enviar gente cartas. fica com vivência também. Vídeos. Tem também as exigências, Sim, claro, né? tem que ter. Porque tem que ter para dar nossa valorização. Você né? tá naquela vibe antes só do que mal acompanhada? Como é que tá isso? Por enquanto eu tô. Por enquanto eu tô. Mas se pintar alguém Interessante num nível que, né? que agregue, né? Porque também tem gente Gente, que nada vem de pra direct prejudicar. pra ela, tá? Pode mandar carta pra cá que a gente entrega. Carta, deixa eu falar sem emoção. Ai, gente. Quitéria, muito obrigada. Você está convocada a voltar aqui, porque realmente tem muito mais coisas pra gente Com tratar certeza. aqui, pra gente conversar. Foi maravilhoso. Foi muito bom Obrigada. poder conhecer a Quitéria mesmo, de verdade, fora a Foi rainha divertido. de bateria. Muito bacana mesmo, você tá de Maravilhoso. parabéns. E é isso, né? Eu espero que você tenha gostado.
Ai, E amei, assim, pra gente gente. finalizar, eu queria saber a Imperiana Quitéria, o que ela tá esperando da escola dela para 2025. Gente, eu tô muito otimista. Eu creio que esse ano o Império volta pro grupo especial. A gente tá torcendo muito. Ó. O enredo já foi o samba, né? Considerado dos mais É, o bonitos mais da bonito, série saiu Ouro. agora, votação. Tá lindo. É a história de um grande compositor, Beto Sem Braço. O Carnavalesco também tá fazendo um trabalho impecável. Tem tudo para dar certo e a gente estamos otimistas. E faz tempo, né? O Império, toda essa história, merece também, né? Merece voltar e se consolidar nesse grupo especial. É isso aí. Obrigada, Gente, Quitéria. foi Cada incrível, amiga não linda. foi, parceira? Maravilhoso, Obrigada. Mais uma vez. Conseguimos, missão cumprida. As meninas, Ai, meninas. Ai, gente, foi Sim, ótimo. super poderosas. Foi ótimo, foi Adorei, ótimo. Super sensacional. poderosa. Divertido. Vitória, obrigada. Um beijo para você que Obrigada. fica em casa. Carnaval pode. Esperamos que o ano inteiro aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. Multi-estúdios. Multi-estúdios É Parque isso, Shopping gente. Jacarepaguá. É sobre isso. Arrasou. Até mais. Beijo.